Samuel, que nos traz as últimas palavras do rei Davi, no capítulo de número 23, para que a gente possa pensar um pouquinho nesse texto, e depois vamos a um outro tão conhecido também quando falamos de criança, e nesses dias mais ainda. 2 Samuel 23, as últimas palavras do rei Davi, ele deixou claro alguns nomes a quem ele chamou de valentes. E quando você lê a história do rei Davi, você vê que ele se envolveu em muitas batalhas, em muitos conflitos, em muitas guerras, e era um bom guerreiro, bom estrategista. E aqueles que se destacaram, então, obviamente, precisam do nosso entendimento, e entre três nomes aqui citados no capítulo 23 de 2 Samuel, eu quero te convidar para que possamos ler em bom tom os versículos 11 e 12. Podemos? Vamos lá, todos juntos. Depois dele, se entendemos onde estamos no momento dessa narrativa, nos permite entender um pouco melhor o quanto é significativo aquilo que nós acabamos de ler. Não era um lugar, não é até hoje, está lá um lugar como que o Brasil, por exemplo, em que há abundância de terras ricas, de chuva, de um clima favorável à agricultura, em que esse texto nos traz o pensamento. Havia um pedaço de terra de lentilhas, como que uma ervilha, uma leguminosa muito comum naquela região, que as pessoas cultivavam em certo tempo, o clima permitia, e então aquela colheita, muito provavelmente, se estenderia guardados nos seus celeiros para alguma parte do ano e garantia a possibilidade da alimentação. Portanto, cultivar a terra, colher e guardar significava a manutenção da vida, importantíssimo para aquela ocasião. E o texto diz que os filisteus que fizeram muita bagunça nessa época, vamos dizer assim, ou seja, sempre confrontava o povo de Deus e trazia a desordem, chegou até aquele lugar e a plantação já estava feita, já estava cuidada, muito provavelmente próximo ao período da colheita, e eles queriam se apossar daquela plantação para que pudessem colher e guardar para si o que não plantaram. E obviamente que os que plantaram não teriam à disposição esse alimento, e provavelmente o frio se instalaria, sem comida tudo mais ficaria difícil. A sequidão se instalaria, e sem esse tipo de alimento tudo seria muito mais difícil. Então guardar, resguardar, manter para aquela gente, aquele povo, era essencial aquele campo de lentilhas. E quando os filisteus então atacavam aquele campo, eis que um guerreiro chamado Sama, ou Samá, como queira, às vezes a gente se confunde nessa leitura, se colocou de pé no meio do campo de lentilha, nitidamente. Ele partiu para a batalha, ele partiu para a briga, ele partiu para defender o campo de lentilha, pois sabia da importância daquele pedaço de terra cultivado. E ali ele lutou bravamente, e quando ele então consegue vencer os filisteus, o final do versículo 12 diz: e o Senhor efetuou grande livramento. E é mesmo assim. Ora, queridos, nós não temos espadas para os dias de hoje, em pensando sobre esse processo da desconexão e as nossas crianças. Não precisamos mais de tanques de guerra, não se derrama sangue nitidamente de forma física, mas também não podemos dizer que não estamos numa batalha, e ela é muito grande, a verdade é essa. Quando pensamos em conexão, quando pensamos naquilo que estamos fazendo e vivendo, nós então perdemos o sentido muitas vezes, porque não sabemos lidar muito com isso também. É tudo muito novo para nós, e os nossos pequeninos estão sendo afetados, atacados,
pelos filisteus modernos de uma forma que, se nós não entendermos que eles significam para nós o nosso campo de lentilhas e que precisamos protegê-los e nos colocarmos de pé, desembaiar a nossa espada e lutar por eles, provavelmente os filisteus irão se apossar dos nossos filhos. A atual guerra moderna, em que nós vivemos dentro das nossas casas, tem nos dado muita dor de cabeça. Estamos falando da conexão com as telas, que no Brasil já chega a ocupar 9 horas e 32 minutos diários de um brasileiro. É o segundo maior tempo do mundo, só perdendo para a África do Sul. Isso corresponde a mais de 50% do período em que nós passamos acordados. É claro que muito disso diz respeito ao nosso trabalho. Nós usamos hoje a conexão para quase tudo. Mas quando falamos de rede social, isso vai para cerca de 4 horas do nosso tempo, diariamente, disponibilizado. E o que nós precisamos entender, o que eu gostaria de trazer à reflexão nesse momento, é de que nós pagamos a conta de internet lá de casa. É você pai, é você avó, é você tio. Então só há conexão se tiver a possibilidade da conexão. E nós não conseguimos conter os nossos filhos que insistentemente saem de uma tela para outra porque perdemos a noção e a condição de dizer não muitas vezes. O resultado disso é catastrófico. Estamos perdendo os nossos filhos naquilo em que a psicologia moderna chama de novo formato de abandono. Para termos sucesso e entregamos a tela aos nossos filhos, se computador, talvez quem sabe televisão, muito pior ainda o celular, que com uma luz azul invade os olhos dos nossos filhos e os nossos, e nos traz problemas de visão, nos traz problemas de postura, e já somos considerados uma geração corcunda, e que usa muito mais óculos, e que traz problemas de ansiedade, que traz problemas de depressão, e que traz problemas ligados à área de suicídio de uma forma como nunca se viu. Porque silenciosamente o inimigo tem entrado nas nossas casas e tem conectado os nossos filhos de uma forma que nós não estamos sabendo lidar com isso. Perdemos a noção, os nossos filhos não estão sabendo o que significa um não. Nós falamos não e eles insistem, nós falamos não e quando menos assombramos, colocamos senhas e muitas vezes eles descobrem e lá estão insistentemente abandonados num canto de quarto, de sala, num segredo da madrugada ou coisas desse tipo, conectado a alguma coisa em que muitas vezes nem sabemos o que é. Isso traz problemas seríssimos à nossa coletividade. As nossas crianças estão ficando mais antissociais, estão perdendo a noção da escrita, perdendo palavras novas, abreviadas, modificando todo o nosso palavreado e todo o nosso entendimento. Hoje os meninos de 8 anos, como é o caso do meu filho Benjamin, já conversam sobre coisas que eu demorei 14 ou 15 para entender, porque o mundo de informação que chega até eles é tão grande que ficamos perplexos de ver o quanto isso tem mexido com as nossas crianças e muito mais. Outro dia, estudando o tema, assisti um vídeo em que um psicólogo dizia o seguinte: quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia, em que pouco se lê, porque quando eu gasto 4 horas só de rede social, quanto tempo eu tirei para leitura bíblica diária, ou semanal, ou mensal, ou como for? É pouco tempo que nos sobra, mas quando eu leio, a minha visão está focada em um único ponto, não tem outras coisas em volta chamando a minha atenção. Porém, quando eu estou diante da tela, em que, por exemplo, um jogo ou um desenho que nos dias de hoje não deixa nem uma musiquinha tocar, um fundo musical, um intervalo de respiração, é uma fala sequencial, sem intervalos, que faz com que as nossas crianças vão copiando esse modelo por uma turma de gente que influencia os nossos filhos, até por isso são chamados de influencer. Porque influenciam de fato e ditam regras sobre a nossa casa, sobre aquilo que nós vivemos, e então os nossos filhos estão dentro desse contexto e nós estamos dormindo, deixando-os abandonados a uma tela. E a psicologia então fala que quando os jogos ou esse tipo de desenho estão na tela,
não há um ponto focal, mas de todas as áreas da tela praticamente tem algo que pisca, que aparece, que brilha, que cresce, que diminui, e então você tem uma visão multifocal e aquilo ativa um sistema de tensão e de hiperatividade, que a verdade é o seguinte: está difícil segurar um menino quieto no dia de hoje. No nosso tempo de criança, a gente vinha para a igreja, sentava e ficava quieto, dava conta de ficar 1 hora, 1 hora e meia, o tanto que durasse o tempo, nas esperas das filas dos consultórios, quando íamos a uma consulta, era sentadinho e quieto que ficávamos, e hoje você vê sempre meninos com os olhos na tela, que é uma maneira de deixá-los tranquilos, quietos, uma espécie de mamadeira digital que damos para os nossos filhos e não entendemos a toxicidade com que isso tem afetado as nossas crianças. Mas por que eu estou dizendo sobre tudo isso? Porque você deveria ser o Samar ou o Sama do teu filho, para de pés, no meio do campo de lentilha ao qual ele foi plantado, dentro do teu terreiro, da tua casa, para se levantar e dizer: aqui não, Satanás, e defendê-los desse mal. Os filisteus modernos que não pegam em armas, entram pelo silêncio e pela quietude de um menino grudado à tela. Nós viajamos outro dia a trabalho, Catinha foi comigo e o Benzinho, e passamos na cidade de Itaperuna, Comendador Venâncio, e eu disse para ela assim: aconteceu um crime aqui muito feio, muito ruim, outro dia desse, junho de 2025, um menino de 14 anos, influenciado num jogo desses do tipo de desafio por uma outra moça a quase 2.000 quilômetros daqui da cidade onde ele estava, e por um incentivo acabou bolando um plano e tirando a própria vida dos pais e de um irmão de 3 anos, e simulando toda uma circunstância para que ele pudesse cumprir com aquilo que estava sendo pedido nessa relação da madrugada. E aí a pergunta que a gente faz é: pais, onde é que estamos quando os nossos filhos estão vendo qualquer coisa e o que querem no celular? Somos nós que compramos, então se não comprarmos eles não têm, e se ainda assim o tiverem e não tiver a conexão, somos nós que pagamos a fatura da internet durante o mês, então se não pagamos, eles também não têm. Portanto, a palavra em que nós dissemos nessa noite é que os nossos filhos emitem o perfeito louvor, e o inimigo não gosta disso, e nós temos assistido como nunca em outrora a chegada daquilo que é mal até os nossos pequenos, infelizmente. Então nós vamos para Provérbios 22, versículo 6, e eu acredito que a igreja também seria capaz de declamar esse verso. Como é uma cantata infantil, e adaptada para a honra e glória do nome do Senhor às nossas crianças, não vamos nos estender, mas esse versículo, mais uma vez, mostra para nós, adultos, o quanto temos por responsabilidade. Hoje, ao longo do dia, depois que chegamos da Glória, mas de Vila Velha, tem um bairro chamado Glória, estávamos lá, e lá também está tendo cantata infantil. Cheguei em casa e fui olhar o grupo da família, nós ficamos conectados, e lá estava o meu sobrinho com a sua primeira filha, a nova geração, né? Pela primeira vez ele mora fora, nos Estados Unidos, e conduzindo a sua filha de pouco mais de 1 ano, andando pela primeira vez na neve, e ele a segurava para que ela não errasse o caminho, porque estava tudo branco, então era a mão dele que a conduzia, para que ela não errasse o caminho. E esse texto que já estava pensado para essa ocasião, na hora, obviamente, como a estrela que aqui brilhou, mais uma vez brilhou na mente, e a igreja então vai ler o versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Querido, Salomão escreveu isso para você que é pai, que é tio, que é avô, que é adulto. Não foi para as nossas crianças. A ordenança é para nós que pegamos na mão e conduzimos os passos dos nossos filhos, para que possamos conduzi-los. E se nós não cuidarmos dos nossos filhos com relação à atualidade, à vida moderna, à conexão, eles não saberão fazer isso.
Em 2019, na Suécia, implantou-se a turma da educação como o país mais cibernético nas escolas do mundo, tudo digital. Os meninos tinham que chegar na adolescência como tinindo, sabendo tudo na execução. E agora esse ano, não mais o ministério ligado à educação, mas à saúde pública, está propondo que até os 2 anos de idade seja 0 tela, até por volta dos 9 anos apenas 1 hora de tela na escola, e até a adolescência, que hoje em dia no Brasil, por causa da meninice com que homens e mulheres estão se comportando, muitas vezes por causa de influência dessa maneira, já se entende que a adolescência vai até os 32 anos de idade. É pesquisa, não é uma informação simples, mas por causa da meninice, e lá na Suécia, que eles deram esse grande pontapé para a era digital, já estão voltando atrás e dizendo negativo, a saúde das nossas crianças é quem está pagando isso. E então quem instituiu foi o Ministério da Educação, e quem está pedindo para que não se tenha mais, é o Ministério ligado à saúde, porque virou um problema de saúde pública. Ei, pai, ei, mãe, avô, vó, a culpa é sua, é minha, é nossa, porque nós é que pegamos nas mãos dos nossos pequeninos e os conduzimos no caminho em que eles devem andar. Somos nós que permitimos e cedemos a um choro de pirraça, porque eu quero, o meu amiguinho pode, o meu primo, o outro pode, e então em troca de um momento de paz, eu não aguento mais, eu quero assistir também um pouquinho de televisão, e pior ainda, os nossos filhos nos veem fazendo exatamente aquilo que nós queremos que eles não façam, fica difícil de pedi-los para não fazer. Nós servimos de testemunhas para eles, e se falamos, menino, sai da tela, mas estamos na tela, fica difícil a compreensão daquilo que eles precisam. Queridos irmãos, ponte de pé no meio do teu arraial. E entenda que os teus filhos, as nossas crianças, com os devidos cuidados, para quem é avô, para que não tenha chateação, para quem é tio, para quem é amigo, nós que somos cuidadores, quando batizamos crianças, e o faremos isso, o pastor, quem está aqui à frente, sempre pede à igreja para que assuma o compromisso de ajudar a criar as nossas crianças como pais e mães na fé. Então é nesse sentido que nós falamos, estejamos atentos, as nossas crianças estão sendo atacadas bravamente, e não podemos fechar os olhos, porque os filisteus modernos estão conseguindo sugar a mente, a memória. Imagina como será a igreja do futuro, com homens e mulheres com esse tipo de formação. A palavra de Deus terá continuidade na vida deles, e tomara Deus, que o teu filho, o meu filho, o teu sobrinho, o teu neto, qualquer que seja o grau de parentesco, seja de homens e mulheres, de que pegamos na mão e conduzimos no caminho para dizer, servo bom e fiel, melhor ouvir da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não abra mão do teu filho, da criança que está sobre a sua tutela. Tenha muito cuidado com isso, busque ajuda, mas ponte de pé e faça-o entender que não é não. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Vamos de pé? Os nossos meninos precisam conhecer o significado da palavra limite. E quando eles perguntarem por que não? Porque Deus quer que você seja da forma como a Ele agrada. É isso que temos que viver. É isso que temos que fazer. É assim que temos que conduzir os nossos filhos, mesmo vendo-os chorar e com lágrimas copiosas muitas vezes. Mas temos que ter postura firme e dizer não. E todos os dias apresentá-los em oração diante de Deus, e nós faremos isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento.